Olá, o Gira Betim continua com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região. Nessa rodada, o formato tem sido diferente da série que fizemos com os pré-candidatos. Todos respondem as mesmas perguntas relacionadas à cidade onde pleiteiam o cargo. O tempo de duração para cada resposta é de 2 minutos. Ao fim, o candidato tem 4 minutos para fazer as considerações finais. Como eu já disse, quem abre essa série são os candidatos de Joatuba. Confira! Hoje nós recebemos aqui no estúdio o candidato a prefeito de Joatuba, Otto Faleiro, do PDT. Otto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Não, nós é que estamos honrados de estarmos aqui e noticiar o que de fato é preciso levar à sociedade local. Otto Faleiro Barroso é advogado, casado e pai de 2 filhos. Também formou-se no curso técnico em agropecuária da SEDAF, a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal. Foi vereador em Joatuba por 2 mandatos, período em que apresentou cerca de 700 requerimentos, projetos e indicações à Câmara de Vereadores. Na vida pública também destacam a participação na União Nacional dos Estudantes em Joatuba e no Conselho Municipal de Saúde. Otto, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, em Joatuba, na área de educação, é de 0,650, de acordo com o levantamento da Fundação João Pinheiro. Considerando que quanto mais próximo de 1, melhor é esse índice, como você pretende melhorar a qualidade na educação do município? O senhor tem o seu tempo agora para responder. Partindo do princípio que uma gestão ela tem que se interagir entre os vários segmentos, no caso da educação, ela vai ter que se interagir com os demais órgãos do município para que se atinja esse objetivo. Uma das melhores formas seria a qualificação que já existe dos professores para que se aprimorem e consigam acompanhar a necessidade que o mundo exige. Hoje as relações humanas se pautam muito em conhecimento e esse conhecimento tem que ser levado aos munícipes através de pessoas devidamente qualificadas. Assim, nós temos expectativa de podermos estar atendendo essa necessidade do cidadão joatubense na formação dele, tanto em nível fundamental, em nível médio, em nível superior, mas principalmente na qualificação por meio da educação, que é o maior instrumento para se atingir tais metas. Assim sendo, quando nós qualificamos o servidor da educação, o corpo docente e a infraestrutura física, nós teremos de condições de termos resultados satisfatórios para a sociedade, de certo que esses índices serão alavancados de forma grandiosa. Questiono eu esses índices, tendo em vista que lá, investimentos passados nos mostraram que tem escolas realizadas a obra física em 2010 e até hoje está inoperante, causando um grande prejuízo à sociedade local. É o exemplo da escola Elza, edificada em 2010, na época do então senhor prefeito Antônio Adonis, e até hoje sem poder ser utilizada pela sociedade local, em razão das limitações técnicas da construção, que inclusive está condenada pelo juízo. Candidato, a infraestrutura urbana é um ponto importante em qualquer município. Existem regiões de Joatuba que ainda não são pavimentadas ou precisam de passar por reparos, por exemplo. Essa será uma prioridade em seu governo? Essa será mais uma das prioridades. Nós sabemos que a malha viária, por exemplo, do município, ela não tem 20% que é pavimentada. Há décadas que esse histórico se repete. Normalmente, em véspera de eleição, começam a fazer várias pavimentações aqui e acolá, e que depois se perdem. Nós queremos, da mesma forma que na educação, interagir entre os interesses da sociedade, observando o plano diretor e a regularização fundiária, para que possamos atender melhor a toda a população. Nós temos limitações tão gritantes que o transporte coletivo em determinados lugares do município se dá em vias de terra.
70% não tem infraestrutura urbana nenhuma, nós não temos rede de esgoto, o esgoto 100% da cidade não é tratado, a infraestrutura urbana está longe de atender. Os índices que nos mostram devem se pautar em dados que não comungam com a realidade local. Nós sabemos disso, conhecemos todos os cantos do município e sabemos as prioridades. Não se tem que pavimentar vias onde não tem moradores, como está ocorrendo lá de forma eleitoreira por esses dias. Nós temos que pavimentar vias onde tem pessoas morando, onde tem habitações, onde tem falta de rede de esgoto, e não podemos também entrar com aquele antigo projeto que ocorreu por volta de 2010, do antipó. Nós temos que, aquele antipó só gerou poeira, e nós temos que mudar isso. O recurso é disponibilizado ao município. Nós temos uma arrecadação de 120 milhões de reais por ano, que nos permite direcionar parte dessa para a pavimentação das vias, o que estaremos fazendo de forma programada ao longo dos 4 anos vindouros. Otto, o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, também da Fundação João Pinheiro, mede a capacidade que o Executivo Municipal tem de dar respostas efetivas a alguns problemas, como déficit público, oferta insuficiente de serviços de saúde, melhorias no ensino público, assistência social, desemprego, violência, entre outros. A taxa de Joatuba em 2016, de acordo com esse índice, era de apenas 0,566, considerando também que quanto mais próximo de 1, melhor é esse índice. Como o senhor pretende fazer da Prefeitura de Joatuba um governo com responsabilidade social? Esse índice de 0,5 que nos é dado também está assentado em números que não refletem a realidade local. Nós nos preocupamos com isso porque essa é toda a infraestrutura da cidade onde ali se vive. Ali nós temos que preocupar com a saúde, com a educação e com todos os dois elementos que compõem esse contexto. Nesse caso, nós temos interesse de somente pegarmos aquilo que é da sociedade e transformar aquilo a bem da sociedade. Quando você tem uma arrecadação igual da Joatuba, que é uma das maiores região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos que fazer com que isso se reverta para a sociedade. Se pintar a policlínica e dizer que está tudo bem, não reflete a realidade. Números nos mostram que a população não está sendo atendida. Uma evolução que pode ter ocorrido aí foi no mandato passado, quando a segurança pública, por meio da atuação de um dos nossos correligionários, teve êxito, e esses índices de fato abaixaram. O empenho dos órgãos de segurança pública que estão lá instalados, Polícia Militar e Polícia Civil. Agora, os demais índices estão longe de serem aquilo que se preconiza e que nós desejamos para a população. De certo que com as políticas públicas que nós estaremos implantando no município em todas as áreas, nós vamos conseguir fazer com que esses números se alterem de forma positiva. Essa grande transformação que ocorreu de 91 até 2010 nesses índices, ele de fato só começou a ser catalogado em 2004, mas foi depois da emancipação que a renda da cidade, astronômica em razão da arrecadação de tributos, permitiu essa evolução. E agora será o segundo passo de agora em diante. Candidato, o senhor tem agora 4 minutos para suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que nos está sendo dada, porque é difícil, o processo político eleitoral é muito difícil, ainda mais quando não estamos dentro da administração, que é facilitada, principalmente com a ocorrência da pandemia, que muito tem facilitado para a atual gestão. Tanto é que, na aquisição de bens ditos como para resolver o problema da pandemia, conseguiu-se a compra de respiradores por 26 mil, quando eu consigo comprá-los na internet por R$ 2.200. Isso o senhor prefeito atual vai ter que se explicar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Também temos a situação das contratações de fiscais lá, que não tem a capacidade de estar fiscalizando a população e que está importunando diuturnamente os comerciantes e demais empreendedores do município. Nós
temos uma ideia diferente de administração. Nós temos ideia de que ela seja compromissada com a sociedade, que seja voltada para a sociedade jatubense e composta no todo o seu conjunto de colaboradores por servidores do município. Nós não podemos trazer secretário de esporte que não sabe onde fica o campo de futebol de fora. Nós não podemos perdurar com essa situação que já vem de há muitos anos. O povo de Joatuba quer que os joatubenses administrem a cidade e, por isso, eu me apresento como candidato pela legenda PDT 12, acompanhado da vice, a Isabela, do PSD 55, para nós estarmos, a partir de 1º de janeiro, levando aos joatubenses aquilo que é deles de direito. Nós não estaremos fazendo nenhuma situação diferenciada. Nós estaremos investindo, sim, na educação. Nós temos que pegar um prédio inacabado ou condenado da Elza e dar uma destinação adequada para ele e, se for necessário, demoli-lo, que aquilo é dinheiro público. Estão dizendo que compra-se um clube para atender a sociedade local. É uma inverdade, porque piscinas para atender até a terceira idade, um segmento esquecido da administração atual, existem, mas estão abandonadas. Nós temos que refazer aquilo que ao longo desse pouco período de gestão aí, de forma atabalhoada, veio ocorrendo, quando suprime o direito dos munícipes. O povo de Joatuba não pode ser conduzido da forma que está. Uma sociedade tem que ter a participação. Uma sociedade precisa que as pessoas se envolvam, participem e cobrem, sim. Não podemos nos submeter aos demandos. Nós precisamos do apoio de você de Joatuba. Você que é criado aí, você que nasceu aí, você que vive aí. As oportunidades existem. Nós temos que fazer com que elas se concretizem para o cidadão joatubense. Nós não podemos ser essa porta onde de 4 em 4 anos aparecem grupos das proximidades, grupos de outras regiões e ali se amontou em cima da administração, fazendo licitações questionáveis, fazendo atitudes administrativas que são condenáveis e não pode se pautar na falta de legalidade, moralidade, eficiência da administração pública, mas principalmente com a participação do cidadão de Joatuba. Essa é a nossa maior bandeira, que deve se assentar ao longo de 4 anos no interesse de que a educação seja a alavanca desse processo. Que aí nós não precisamos tanto de preocupar com outros interesses escusos que hoje se faz no dia a dia. PDT 12 para o dia 15 de novembro. Muito obrigado. Candidato, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós aqui temos que agradecer, esperamos ter outras oportunidades, que é um canal que vai estar levando para a sociedade local o que é de interesse deles. E continue nos acompanhando em girabetim.com.br e também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Comprometido com a democracia, o portal Girabetim segue na cobertura das eleições municipais de 2020.